Eu quero falar nesta noite sobre alguma coisa sobre o Natal, né? Porque se estamos falando sobre o Natal, é claro que nós devemos falar disso. E eu quero dizer assim, quero desafiar você. Se você adivinhar qual o texto que eu vou usar, você vai me dar um panetone. Pode ser? Se você adivinhar qual o texto que nós vamos usar aqui hoje, você vai me dar um panetone. Pode ser? O pastor João falou ontem, a Ivete falou agora. Exatamente, Isaías capítulo 9. Um texto bastante conhecido da palavra de Deus, mas eu gostaria de fazer uma rápida reflexão. Não vou, espero eu, me estender muito, porque depois nós vamos ter uma confraternização, amém, irmãos? Ô, glória, né? Vamos ter uma confraternização ali vai ser no restaurante. Então, eu sei que os irmãos aí estão ansiosos, mas eu gostaria que projetasse aí o texto de Isaías capítulo 9, e nós vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim a palavra de Deus. Mesmo assentados como os irmãos estão, nós vamos ler com reverência no nosso coração a palavra de Deus, que diz assim: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naphtali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Diga assim: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro, usada em combate, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Que Deus nos abençoe. Curva a sua cabeça mais uma vez, vamos orar, feche os seus olhos. Senhor, nós mais uma vez te agradecemos. Te agradecemos porque um menino nos nasceu, porque um menino nos foi dado a nós. Nós te bendizemos por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E é no nome desse Deus maravilhoso, é no nome deste Senhor, é no nome poderoso de Jesus Cristo, que nasceu, que viveu entre nós, que morreu na cruz do Calvário, que foi assunto aos céus. É nesse nome que nós oramos agora. Queremos te agradecer, ó Pai, porque ainda que tenham se passado, Deus, muitos anos, desde esse acontecimento maravilhoso, o Senhor, ó Deus, permitiu que o nosso coração se enchesse de fé e cresce, ó Pai, na salvação que o Senhor efetuou através de Jesus Cristo, desse menino que nos foi dado.
Hoje nos reunimos aqui, Deus, para relembrarmos. Hoje nos reunimos aqui para nos alegrarmos, ó Pai, com tão grande salvação. Não fosse, ó Deus, o Teu amor, a Tua misericórdia, não fosse a Tua graça derramada sobre nós, sobre os nossos corações, não fosse o Teu grande amor, Senhor, nós estaríamos perdidos. Nós estaríamos, ó Deus, sendo consumidos pela Tua ira. Nós teríamos, ó Deus, estaríamos sendo consumidos por causa do nosso pecado, mas aprove ao Senhor que enviasse o Teu Filho, o Teu único Filho, para que Deus, Ele pudesse entregar a sua vida por nós. E nós te somos gratos, ó Pai. Estamos, ó Deus, nesta noite, uma semana antes de o mundo, dos cristãos, da igreja, falar sobre o Natal, comemorar o Natal, nós estamos reunidos aqui para te agradecer e para te bendizer. Permita, ó Deus, que nesta noite nós possamos ser tocados, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo. Que Ele venha falar profundamente, Senhor, aos nossos corações. Mesmo, Senhor, num texto que nós já estamos cansados de ouvir. Que a Tua palavra seja viva e eficaz nesta noite. Porque assim, Deus, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, no dia 19 de novembro de 1997, 19 de novembro de 1997, aconteceu algo extraordinário. Eu estava lendo aí nesses dias e parece que até agora no mundo não se conhece alguma coisa que se pareceu com o que aconteceu lá. Uma mulher chamada Bob McCaughey, eu acho que é isso, uma cidade pequena no estado de Iowa, nos Estados Unidos, deu à luz a 7 bebês. Praticamente saudáveis, dentro, é claro, daquilo que se pode esperar de uma gestação como esta. 7 bebês. E com a notícia desse nascimento bem sucedido desses cétuplos, o mundo pareceu fazer uma pausa para refletir, maravilhado e ao mesmo tempo assombrado. Porque não só foi uma gestação de cétuplos, mas os 7 nasceram vivos e permaneceram vivos e cresceram, se desenvolveram. E Paula Marrone, a médica que fez o parto, expressou o que estava no coração de cada um naquele dia. Ela falou que esta é uma situação singular. Ela disse: eu consideraria isso um milagre. Foi realmente, amados, um acontecimento extraordinário. Extraordinário. Imagine você, Aline. Você já tem 2 filhos. Ela tinha um filho. Imagine se você fica grávida e você vai fazer o seu ultrassom. E aí ele pergunta assim: como é que está? Aí ele fala assim: os 7 estão bem. Os 7 estão bem. É um acontecimento extraordinário. Entretanto, amados, há pouco mais de 2.000 anos, ocorreu o nascimento mais extraordinário ainda. Um nascimento que a gente pode dizer miraculoso, singular. E esse nascimento não produziu as manchetes que esses 7 filhos da família daquela mulher provocaram. Na verdade, relativamente, poucas pessoas souberam que havia acontecido aquele parto, aquele nascimento. No entanto, os efeitos deste evento não apenas dividiram o tempo em 2 partes, dividiram a história em 2 partes, como a Ivete falou aqui, o antes de Cristo e o depois de Cristo. A humanidade está dividida no tempo entre o antes e o depois de Cristo. Como também estabeleceram para sempre um testemunho de amor e de fidelidade de Deus. Naquela noite nasceu o Messias. O nascimento de Jesus de Nazaré não foi prematuro, o nascimento dele não foi tardio, ele nasceu no tempo exato, de acordo com a agenda profética de Deus. Ele não nasceu nem um dia antes, nem um dia depois. Ele nasceu no Kairos de Deus, no tempo exato de Deus. Não se tratou de um acidente, não se tratou de um golpe do destino, porque tudo foi planejado, tudo foi predito e prometido com centenas de anos de antecedência. O nascimento do Messias foi
verdadeiramente algo e uma vida abençoada. E podemos dizer, amados, com toda certeza, que a totalidade da história foi alterada pelo nascimento de Cristo. Porque os que viram foram transformados. E eles, por sua vez, transformaram a história do mundo. Pois, como dizem as Escrituras, Jesus Cristo salvou o seu pecado, o seu povo, dos pecados deles. Aqueles que viram foram transformados e transformaram os outros, e outros foram transformando outros, até que chegou a mensagem do nascimento, da morte de Jesus Cristo até nós nos dias de hoje. Mas a história do nascimento de Jesus começou muito tempo antes dele nascer, como eu disse. Existem muitas profecias messiânicas, mas o texto mais latente é esse que nós lemos e que reiteradas vezes nós falamos na época de Natal. O texto de Isaías capítulo 9, de 1 a 7. E em contraposição a essa terrível angústia que sobreviria ao povo por causa da incredulidade deles, o profeta então retrata agora para os crentes a gloriosa salvação e um futuro melhor. Se você ver lá no texto, o texto vai dizer exatamente isso. Aqueles que estavam nas trevas viram uma grande luz. A mensagem é que no meio do castigo há um livramento enviado pelo próprio Deus. Amém? Você crê nisso? No meio do livramento, no meio do castigo há um livramento que é enviado pelo próprio Deus. E esta, mas é uma das passagens mais comoventes de toda a Bíblia Sagrada. Porque ela narra a chamada de um povo para que este povo ele se regozije no raiar de um novo dia. Diz lá, aqueles que estavam nas trevas viram grande luz. Diz o texto que houve o raiar da luz, aquele povo estava em trevas, estava perdido. Mas no meio daquela sombra de morte, apareceu essa luz. O povo que vivia em trevas, o povo que vivia na sombra da morte, o povo que vivia em angústia extrema, poderia ver a grande luz que invadiria a terra. Em outras palavras, era o símbolo de alegria, era o símbolo de satisfação, era um símbolo de regozijo, era um símbolo de felicidade plena. Não há como falar de Natal sem nós não relembrarmos essas coisas. Ele veio estabelecer, como diz a palavra, um reino de paz, amém? Um reino de paz. O povo do Senhor foi liberto da opressão. O rei que era desejado e ansiosamente esperado por Israel, viria firmar o seu reino e toda a terra conheceria o seu poder, toda a terra conheceria o seu domínio, a sua força e a inspiração do seu governo salvador e redentor. Toda a terra iria conhecer. E o que é falado acerca dele ultrapassa os limites humanos de compreensão. Ultrapassa o nosso limite de compreensão da nossa mente. O profeta descreve a pessoa dele, revelando o seu nome, revelando a exata expressão do seu ser, e a essência do seu ser é tão gloriosa, a essência do seu ser é tão majestosa, que não pode ser captada apenas por uma palavra, de forma que o nome dele se torna em 4 títulos. Ele diz: maravilhoso conselheiro. Ele é Deus forte. Ele é Pai da eternidade. Ele é príncipe da paz. Então, amados, o nascimento de Jesus está inexoravelmente estabelecido, ou seja, está estabelecido de forma clara e implacável, como um fato histórico. Houve tentativas nesses últimos 200 anos de provar ao contrário, mas todas elas falharam. Aconteceu e é verdade.
O nascimento de Jesus Cristo não é um mito. O nascimento de Jesus Cristo não é uma lenda. O nascimento de Jesus Cristo é um fato. Amém? É um fato. E não só no Novo Testamento, mas no progresso, o progresso da igreja cristã. E de fato o curso da história durante esses últimos 20 séculos seriam inexplicáveis, à parte do fato histórico de Cristo ter não apenas nascido, mas vivido, morrido, ressuscitado e ter sido assunto aos céus. Mas, amados, nós estamos falando do nascimento de Cristo como um fato histórico. Eu estou levando os irmãos a entender isso. Nós estamos falando sobre o nascimento de Cristo como um fato histórico e não como uma festa. Porque como festa, ela tem sido mais pagã do que cristã. Porque as pessoas, na maioria das vezes, comemoram o Natal com troca de presentes, comemoram o Natal comendo panetones, ali a ceia, comemoram com árvores enfeitadas, e há aqueles que enfeitam as suas árvores com efeito neve. Nós não tem lá não, né? Não foi feito com efeito neve não, né? Não, ainda bem. Irmãos, nós estamos no hemisfério sul, não no hemisfério norte. No hemisfério norte é inverno, aqui é verão, então nós estamos derretendo. Não tem neve. A vasta maioria comemora o Natal com a figura do Papai Noel, né? No inglês Santa Claus, não é isso? Santa Claus, com o seu trenó puxado por renas. Uma coisa brega, né, irmãos? Coisa esquisita. É muito esquisito isso. As renas puxando um trenó voador. Aí o cara vai lá, entra pela chaminé, entrega presente. Amados, como é o Natal que você comemora? E se você quer saber, amados, é bem provável que o nascimento de Jesus não foi nem em dezembro. Há um consenso que Jesus nasceu em abril. E nem especificamente no dia 25. Mas não é o assunto que a gente vai discorrer agora. Mesmo porque o Natal, amados, não é considerado uma festa bíblica. E os cristãos primitivos nem comemoravam o Natal. Eles não celebravam o nascimento de Jesus Cristo, mas apenas a sua morte. Quando eles tomavam a ceia e celebravam a salvação, a justificação, através da morte e da ressurreição de Cristo. Aí você pergunta, então pastor, o senhor está querendo dizer que o que nós estamos fazendo aqui é errado? Nós não deveríamos comemorar o Natal? Não. Não é isso que eu estou querendo dizer, em absoluto. Então é lícito ao cristão comemorar o Natal? Claro que é. Mas depende da forma como ele comemora, ou qual o sentido que ele comemora, qual o foco da sua comemoração. Porque não há nada de objetivo que a Bíblia diga a esse respeito, nem ordenando sua celebração, nem proibindo. O que eu estou dizendo é que no relato até Apocalipse não se comemorava o nascimento de Jesus Cristo. Eu publiquei recentemente nas minhas redes sociais, quem acompanha deve ter visto, uma frase de um pastor norte-americano chamado John Piper, onde ele diz, mais ou menos assim, porque eu não me lembro exatamente como que era, que o Natal, ele não... Está falhando aqui, não sei porquê. Será que é? Hã? Ah, tá. Ele diz assim, que o Natal não terá seus efeitos se a gente não tiver desesperadamente a necessidade de um Salvador. Porque Natal, nós pensamos no nascimento daquele que veio salvar o povo dos pecados deles. Ou também como escreveu certa vez o pastor Jaime Kemp, talvez os mais antigos lembrem desse pastor, o Natal não pode ser plenamente entendido se não for à luz de uma cruz erguida num calvário de sofrimento 33 anos depois. Devemos comemorar o Natal, amados, dentro dessa perspectiva. Qualquer perspectiva que nós cristãos comemoramos o Natal sem isso, não tem valor algum.
Comemorar o Natal é comemorar o nascimento do Filho de Deus, como o sol da justiça, como a brilhante estrela da manhã, como a verdadeira luz do mundo. Comemorar o Natal é comemorar o nascimento do Salvador. A intenção do nosso coração deve ser sempre de celebrar o nascimento desse nosso Salvador, fazendo isso em espírito de verdade, de justiça, de santidade, em amor. Que o dia de Natal seja por nós, amados, santificado. Amém? Lembre disso. Quando você estiver ali com a sua família, com seus queridos, lembre de santificar aquele dia. E que nós usemos esta data como uma oportunidade de mostrar ao mundo as implicações eternas do nascimento de Cristo em nossas vidas, na minha e na sua vida. Dessa forma, Jesus nasceu, e nasceu por um motivo muito bom, e não poderia ser diferente. Ele veio para nos salvar do pecado e da condenação do inferno. Amém? Você pode dar um amém? Ele veio para nos salvar disso. Ele é o Rei, não só dos judeus, mas de todos os homens. Sua grande vitória veio não com o seu nascimento, mas, como já mencionamos, com a sua morte e ressurreição. E esta é a vitória que faz o nosso Redentor digno de ser adorado. Que Ele nos salvou, que Ele nos justificou, que a sua morte nos trouxe a redenção. Hoje, amados, precisamos dizer às pessoas que elas devem imitar os magos, porque os magos que procuraram tão esforçadamente encontrar o Senhor Jesus, não podemos nos contentar com as crenças tradicionais, as doutrinas humanas, os dogmas da igreja. Temos que estar certos e falar às outras pessoas de que Jesus veio a esta terra uma vez, e que Ele voltará novamente, mas para nos chamar para o julgamento. E temos que acreditar e propagar a mensagem de que um novo dia raiou, e que as trevas foram dissipadas. Que há uma esperança para todos aqueles que acreditam em Jesus. Que Jesus é a grande luz para aqueles que vivem na sombra da morte. Daqueles que não têm esperança, daqueles que vivem numa angústia extrema. Eu sei que você deve ter um monte de gente próximo a você, que está nas trevas, porque ainda não conheceu o Redentor, não conheceu o menino que nos foi dado. Cerca de 700 anos antes de Jesus vir ao mundo, 700 anos, o profeta Isaías anunciou o nascimento de um menino. E não seria um menino qualquer, esse menino que ele anunciara era Deus, é Deus. E este anúncio do profeta foi direcionado para uma terra aflita, foi direcionado para aqueles que viviam na sombra da morte, foi direcionado para um povo de uma região afligida e destruída pelas guerras, pelos conflitos, pelas batalhas. Mas o anúncio era que o menino viria para trazer um governo de paz que duraria para todo sempre, como nós lemos. Isaías diz que um menino nos nasceu. Ele dá como certo o nascimento do menino. Muito embora na língua portuguesa o verbo esteja no passado, mas na língua hebraica está conjugado no perfeito, que expressa uma ação completa, uma ação realizada. E podemos dizer então que é um perfeito profético. 700 anos antes, aprendemos que ele fala isso na época de Isaías. O menino ainda não havia nascido, mas o profeta apresenta como ele já tivesse, como se ele já tivesse. Aprendemos que as promessas de Deus podem ser vistas aos olhos da fé como já cumpridas. Amém? Se você é um crente que vive pela fé, você vai entender que as promessas de Deus podem ser vistas como já cumpridas. O menino havia nascido para os discípulos daquela época, mas nasceu também para aqueles que entregam a sua vida a esse Jesus, esse menino que nasceu lá em Belém. E ele veio para cada um de nós. Ele nasceu para mim, ele nasceu para você,
Ele nasceu para a igreja, Ele nasceu para todos aqueles que creem, para aqueles que o recebem como Senhor e Salvador. O profeta... Pode bater palma, irmão. E o profeta Isaías nomeou esse menino com alguns títulos, porque não dava com uma palavra só para nomear tudo aquilo que ele seria. E certamente ele não colocou todos os títulos possíveis desse menino, desse Jesus. E o primeiro deles é maravilhoso conselheiro. Um menino aconselhando, alguém poderia dizer assim, são os adultos que aconselham as crianças, não o contrário. Mas aqui esse menino é o maravilhoso conselheiro. Cristo é o maior e o melhor conselheiro que existe. Ele é um maravilhoso conselheiro e os conselhos de Cristo estão na sua palavra, meus irmãos. Por isso que ele é maravilhoso conselheiro. Se você quer verdadeiramente entender Jesus, aquele que nasceu para ser o seu Senhor, olhe na palavra de Deus, porque na palavra de Deus está dizendo que os conselhos do Senhor Jesus estão lá. Ele é um maravilhoso conselheiro. Às vezes, amados, nós achamos que nós vamos à frente, nós estufamos o nosso peito, dizemos, eu sei das coisas, e aí cometemos inúmeros erros, e ainda achamos que Deus tem que ir atrás de nós, catando as nossas tralhas, nossos entulhos, resolvendo os problemas gerados pelas nossas decisões erradas, porque não consultamos esse que é o maravilhoso conselheiro. A sabedoria, amados, a sabedoria humana é perigosa e enganosa. Por isso precisamos recorrer ao maravilhoso conselheiro, para que ele nos oriente em nossa jornada. Quando você vai fazer alguma coisa, irmãos, tomar uma decisão, de quem você toma um conselho? A cruz destrói a sabedoria humana. Veja o que Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 1, 18 e 19. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Do mesmo modo, a manjedoura, amados, é loucura para os que se perdem. Como pode o Rei dos Reis nascer ali num lugar e ser colocado numa manjedoura junto com os animais? Vamos imaginar uma coisa aqui, irmãos. Se a Bíblia não relatasse como foi o nascimento de Jesus, e a gente fizesse uma enquete com todo mundo, perguntando, e aí, o que você acha? Onde Jesus Cristo nasceu? Eu creio que a maioria diria que ele nasceu num lugar belo, num lugar limpinho, num palácio, num lugar auspicioso. Eu acho que ninguém diria que nasceu num lugar humilde, onde acredita-se que tinha muitos animais ali ao redor, e colocado aquela manjedoura logo após o seu nascimento. Nós, acho que não diríamos isso. A sabedoria do Evangelho é diferente, amados, da sabedoria humana, como Paulo escreveu. Ela não é igual em nada à nossa. A sabedoria do Evangelho diz que você tem que se humilhar para ser exaltado. Ela diz que você tem que perder para ganhar. Ela diz que você tem que morrer para viver. O segundo título que ele dá é Deus Forte. Pense em todos os super-heróis que foram criados para dizer que eles eram fortes e poderosos. Pense em todos os super-heróis. Porém, cada um deles tinha uma fraqueza. Todos eles tinham uma fraqueza. Nada se compara a Jesus Cristo. Ele tem e exerce seu poder sobre todos e sobre todas as coisas. Jesus é incomparável. Ele é o nosso Deus herói, vitorioso nas batalhas. Os convertidos se voltam para ele. Lá Isaías 10, 21, diz assim, um remanescente voltará sim, o remanescente de Jacó voltará para o Deus poderoso. Os convertidos vão se voltar a Ele. Nós podemos confiar nesse nome de Deus forte. Lá em Salmo 20, capítulo 20, versículo 7 diz, alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Amém?
Nós confiamos no nome desse Deus poderoso, desse Deus forte. Como diz também um escritor chamado John Oswald, esse rei terá sobre si o genuíno poder de Deus, poder tão imenso que pode absorver todo o mal, o qual pode ser lançado nele até que nada seja deixado para lançar. Ele é tão poderoso que ele recebeu sobre si o meu e o seu pecado para nos salvar. Esse é o Deus forte. O terceiro é Pai da eternidade, ou Pai eterno. O menino rei não traz um governo opressor que se impõe tiranamente sobre o povo. Na verdade, o rei apresentado aqui é como um pai que se sacrifica pelos seus filhos. É este o Pai eterno. É o Pai eterno ou o Pai da eternidade, que quer dizer que esse menino sempre será como um pai. Assim como Deus Pai, Jesus Cristo também é eterno e tem poder de nos dar a vida para sempre. A vida eterna. Veja o que Paulo diz mais uma vez lá em Romanos 8. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus, aleluia. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória. Amados, a culpa não pode mais nos atemorizar. Não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Ele é um Pai eterno e não vai te abandonar. Ele é Pai hoje e vai continuar sendo seu Pai, para todo sempre. Em quarto e último lugar, o quarto e último título que Isaías se utiliza é que ele é o príncipe da paz. O príncipe do Shalom. Esse menino traz reconciliação entre Deus e os homens. Esse menino traz a reconciliação entre os próprios homens. Porque em seu estado pecaminoso, a palavra de Deus diz que o homem é inimigo de Deus. E o sacrifício desse Cristo que nasceu numa manjedoura lá em Belém, para ser o príncipe da paz, e que foi entregue na cruz do Calvário para morrer por nós, na cruz que restaura o nosso relacionamento de comunhão com Deus e traz paz duradoura aos nossos corações. A cruz restaurou, amados, o nosso relacionamento com Deus, porque Ele é o príncipe da paz. Ele veio restaurar esse relacionamento. Nós éramos inimigos por natureza de Deus. Nós estávamos guerreando com Deus, mas Ele trouxe a paz. Como diz a palavra de Deus lá em Lucas 2,14, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Eu quero bem a Deus, amém? Então, Ele é meu príncipe, é o príncipe da paz. Nós temos que ser os guardiões da paz. Porque esse que nos foi dado como filho, esse que nos foi dado como menino, ele veio como príncipe da paz, para trazer paz aos nossos corações. Deixe de viver em conflito com Deus, deixe de viver em guerra com Deus, renda-se a Deus, e você encontrará o poder desse príncipe da paz. Esse Jesus traz uma paz sem fim, com sua vinda, as armas de guerra são lançadas ao fogo. Jesus não veio trazer paz, amados, só no Natal. Muitos baixam as suas armas nesta época do ano, né? Estamos num clima natalino. Ai, que lindo, né? Estamos num clima natalino, não vamos brigar com ninguém. Nós vamos amar até o dia 1º de janeiro. Mas no dia 2 de janeiro começa tudo de novo. E eles acham que podem voltar a disparar as suas armas novamente. Não pode. O menino diz para cada um de nós, jogue suas armas fora. Amém? Jogue suas armas fora. Eu sou o príncipe da paz. Eu vim trazer paz a vocês. A arma do ódio. Jogue fora a arma do rancor. Jogue fora a arma da falta de amor.
Jogue fora a arma da vingança. Eu sou o príncipe da paz. Jesus é o rei pacífico, não só em dezembro, não só nessa época natalina. Jesus, Ele é o nosso príncipe da paz, também nos outros meses. Jesus, Ele é o rei pacífico, não só em dezembro, mas também reina nos outros meses, em janeiro, em fevereiro, o ano todo. Ele reinará para sempre. Meu conselho é: alinhe-se ao governo dele. Submeta-se ao governo deste príncipe da paz. Eu gostaria de concluir essa mensagem. Eu até peço para que os irmãos do louvor já possam vir aqui à frente. Eu gostaria que você ficasse de pé. Nós estamos concluindo a nossa mensagem. Daqui a pouco nós vamos lá para o restaurante, para a nossa confraternização. Eu queria dizer que o nascimento do Cristo signifique para nós não apenas uma festa de troca de presentes, de entrega de cartões, de sentar-se à mesa para comer, mas que signifique o nascimento da esperança, da alegria, da vida, do perdão, da salvação. Pois o Natal que as pessoas comemoram aí, nesses dias chega a ser deprimente. Crianças pobres não têm presentes, mesas sem uma ceia, até bebedeira e violência nesses dias. Natal não deve ser sinônimo de consumismo, Natal não deve ser sinônimo de pseudo-confraternização, porque muitos cristãos acabam caindo nessa fantasia. Nós vamos fazer, como eu disse, daqui a pouco aqui a nossa confraternização, mas não é a essência do Natal. Fazemos isso porque gostamos de nos reunir, fazemos isso porque gostamos de comer, né? Eu gosto de comer, amém? A minha forma física já denuncia isso. Nós gostamos de comer, nós gostamos de nos confraternizar. Nós gostamos de fazer isso porque somos uma família, somos a família de Deus. E vamos continuar fazendo nos próximos anos. Fazemos isso porque somos um povo alegre e queremos irradiar essa alegria para o mundo, para que os outros vejam Cristo em nós. Que a gente consiga perceber que o Natal a gente comemora, que o melhor presente que o homem poderia receber no decorrer de toda a sua vida, ele recebeu na forma de um menino que nasceu e nos foi dado. Que o Natal seja a revelação, que o maior e melhor benefício que poderíamos receber, e que jamais poderia ser comparado com nenhum outro bem deste mundo, quer seja material, quer seja espiritual, nos foi dado, e gratuitamente. Senão não seria presente. Se custasse alguma coisa, não seria presente, ele foi nos dado como um presente. Mas não só como presente, muito mais do que um presente. O nascimento de Jesus foi um ato de doação do próprio Deus para a humanidade e revelou a face do verdadeiro amor de Deus para nós. Que na noite de Natal, daqui a alguns dias, a mensagem que devemos ter no coração é que devemos seguir Jesus. Amém? Que devemos continuar seguindo Jesus. E encorajar os outros a fazerem a mesma coisa. Não terá o menor sentido se nós comemorarmos o Natal e não lembrarmos de que o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, para que a salvação viesse até nós, para que nós fôssemos reconciliados com Deus, para que nós tivéssemos a salvação, para que nós tivéssemos a vida eterna, porque Ele é o Pai eterno. Então, se você, amado, como uma mensagem de Natal e como um presente de Natal, você quer dar um presente de Natal para um amigo seu? Leve ele
até os pés de Cristo, que é o verdadeiro Senhor e Salvador das nossas vidas. Vamos orar. Feche os seus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer mais uma vez, porque a tua palavra diz que Jesus nos foi dado e que o governo está sobre os ombros dele. Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador, o nosso Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, porque somos diferentes das pessoas do mundo. Nós vamos comemorar o Natal porque sabemos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Ele é o nosso amigo. Ele nos dá a vida eterna. Ele nos dá o perdão. Ele nos dá a salvação. Que a nossa vida possa irradiar isso, Senhor. Que nós possamos, na nossa alegria, contagiar outras pessoas. Contagiar, Senhor, os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos parentes, que eles possam ver Jesus em nós, que eles possam ver esse Jesus, Senhor, Salvador, nas nossas vidas, que nós sejamos, ó Pai, pessoas que venham atrair as pessoas para Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Pai, neste Natal, e não só neste Natal, no ano novo, Senhor, no decorrer dos próximos anos, a demonstrar, Senhor, o que se Jesus fez em nossas vidas. Nos ajuda, Pai, e nós te agradecemos, porque Tu és um Deus maravilhoso. Tu és um maravilhoso conselheiro. Tu és o Pai eterno, o Deus forte. Tu és príncipe da paz. É neste nome poderoso de Jesus Cristo, que nós oramos e te agradecemos e pedimos as tuas bênçãos em nome de Jesus. E as palmas louvam ao nosso Deus.